Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. E nosso Além da Saúde podcast, ao vivo, juntinho com você, que está aí, não é? No conforto da sua casa, do seu trabalho, no carro, porque a tecnologia nos permite isso, né? Podcast, você acompanha ao vivo, mas depois você vai poder rever os pedacinhos que você ficou com dúvida ou, além disso, vai poder compartilhar, nos ajudar para que mais pessoas saibam do nosso podcast, conheçam mais sobre o assunto que a gente vai discorrer aqui no nosso Além da Saúde de hoje, porque tanto no YouTube quanto no Facebook os episódios ficam arquivados e você pode acessar a hora que você quiser, de onde você estiver, tá bom? Então, aquilo que eu sempre peço no início do nosso Além da Saúde, curte, comenta e compartilha, porque faz toda a diferença essas 3 ações para que a gente possa ter mais engajamento, para que a gente possa alcançar mais pessoas e para que mais pessoas saibam do assunto que é super importante. A gente vai falar hoje sobre direito de família, contrato de namoro e tipos de guarda. E além disso, por que é importante? Eu sempre friso, não é? Que a partir do momento que você tem conhecimento, você tem as rédeas e o poder de decisão da sua vida. Quando você tem conhecimento, você deixa o preconceito de lado e você também pode escolher qual caminho seguir. E é disso que a gente vai falar no nosso Além da Saúde de hoje. Episódio 53, é isso, Ramon? Tô certa nas contas aí? 53, episódio desse dia 8 de julho de 2024. Tenho o prazer de receber 2 advogadas renomadas aqui da nossa cidade de Limeira, que trabalham juntas. Doutora Beatriz Carneiro Ferreira, advogada especialista em Direito da Família e mestre em Biodireito. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente, obrigada, viu, doutora? Obrigada. E junto com ela, a doutora Simone Fumagalli, advogada especialista em Direito de Família. Seja bem-vinda. Prazer em conhecê-la pessoalmente, viu, doutora Simone? O prazer é meu. Boa tarde. E você que nos acompanha, e se tem alguma dúvida em relação ao nosso tema de hoje, contrato de namoro, tipos de guarda, você pode usar o nosso chat, tanto YouTube, Facebook, Instagram. Todas as plataformas estamos ao vivo e você consegue mandar a sua participação, a sua dúvida aqui pra gente. Como eu sempre digo, a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo acaba, não é, ganhando com isso pra gente poder discutir aqui com as nossas convidadas, tá bom? Já siga também as nossas convidadas pelas redes sociais, pelo Instagram, @Beatriz Carneiro Ferreira e @simone.fumagalli.1971. Aparecendo aí no rodapé do seu televisor, ou do seu monitor, ou do seu smartphone. Ai, como a gente é chique, né? Que hoje em dia você pode assistir de onde você quiser com essa tecnologia. Agora, se inscreva no nosso canal também, tá? Tanto nos canais da Is Rádio Podcast, nos meus canais, Fabiana.Fatoreto, para você ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui com tanto carinho e para contribuir com o seu conhecimento, tá? Minhas queridas convidadas, vamos lá. A pergunta que não quer calar, né? O que é esse bendito e famoso contrato de namoro que a gente tem escutado ultimamente? Bom, é uma novidade que surgiu. Não é novidade. Na verdade, desde a pandemia, quando os casais começaram a morar junto para economizar, criou-se esse contrato de namoro para evitar que essa união se configure uma união estável. O que é união estável? É um casamento que você se separando tem que se dividir bens, pode gerar pensão alimentícia, enfim, toda aquela problemática de uma separação, de um divórcio, né? Certo. Agora, o contrato de namoro, não. Ele brinda o casal, é um namoro. Eles querem conviver juntos, dividir despesas, mas se eles se separarem, eles vão cada um ficar com o que é seu. Sem essa burocracia de um divórcio, digamos assim. Sem essa burocracia de um divórcio e sem serem lesionados no patrimônio, porque às vezes um trabalhou mais do que o outro, adquiriu mais coisas e tem que dividir com aquele que
do qual está se separando. Entendi. Isso não vai acontecer no contrato de namoro. Para que serve esse contrato, doutora Simone? Esse contrato, como a doutora Beatriz bem explicou, o alvo dele é não mexer com o patrimônio daquele que trouxe para o relacionamento. Caso eles vierem a conquistar qualquer patrimônio com esforço comum, daí pode-se até configurar já uma união estável, porque é o esforço comum, o contrato de namoro ele tem uma linha muito tênue com a união estável. Né? O contrato de namoro ele vem para assegurar esse patrimônio. Ocorre que, se durante o contrato de namoro começar a tomar uma outra aparência de união estável, começar a atender os requisitos da união estável, o contrato de namoro por si só se torna revogado. Ele precisa ter as características daquilo que eles entabularam lá no começo. Ainda que um deles venha a ter filho, ainda não, né, do namorado, não descaracteriza o contrato de namoro. Porque hoje pode-se muito bem ter um filho e você ser uma família sem o marido. Sim. Né? Uhum. Então, o contrato de namoro ainda vai permanecer. O contrato de namoro, ele permanece como de fato ele foi entabulado, desde que não descaracterize ele. Se começar a tomar as características e atender os pré-requisitos da união estável, ele perde a sua eficácia. Agora, ele é válido perante a lei, esse contrato de namoro, né, doutora Beatriz? Sim, tem jurisprudência. Porque, na verdade, o casamento ele é um contrato. Né? Tá. Ele é um contrato. Sim, claro. Só que agora surgiu o contrato de namoro, mas com essa finalidade de estar protegendo realmente o patrimônio. Então, mas o que a gente aconselha é que procure um advogado de família. Vai pegar um modelinho na internet. Tomar cuidado. É porque hoje em dia a gente encontra muita coisa pronta na internet, mas é furada isso, né? É furada, porque determinadas cláusulas não vão valer. E quando for discutir isso judicialmente, o contrato vai acabar não valendo nada. Então, tem que ser feito com um advogado que tenha aptidão para isso, né? Essa é uma das dicas, né, para quem vai realizar esse contrato de namoro. Ou seja, começar certo desde o início, para que tenha validade e no meio do processo não seja pego de surpresa, né? E no meio desse processo também, não evitar estar abrindo conta conjunta. A gente vai instruir as pessoas para não caracterizar a união estável, né? Então, é lógico que vão namorar, vão sair juntos, vão para restaurantes, como casados fossem, mas não são porque tem um contrato de namoro. E a qualificação essa é minha namorada, esse é o meu namorado. Né? Esse status tem que ser namorado. Abriu a boca e colocou essa é minha esposa, um abraço. Já mudou a classificação. Sim, aí já perde esse conceito de contrato de namoro e já passa para uma união estável, né? A Bia até coloca uma questão bem engraçada nesse contrato, né, Bia? Que dentro do casamento nós temos a mútua assistência. Ponto. Já dentro do contrato de namoro, né, Bia? Pode-se deixar essa cláusula mais específica, mais... Por exemplo, cláusula de fidelidade, a gente pode colocar no namoro, no contrato de namoro, sob pena de multa. Entendi. Teve um caso que colocaram um número de relações sexuais por semana, mínimas. Eu questiono essa validade dessa cláusula. Gente, até onde vai a loucura das pessoas, a gente não sabe, né? Mas, enfim, cada um sabe onde quer, né? Amarrar o burrinho. Aquele jogador Hendrick do Palmeiras, sim, ele tem um contrato de namoro e ele tem que falar eu te amo todo dia para a moça, porque senão ele leva uma multa, que é uma joia que ele tem que dar para ela. Sim. Gente, isso abre precedentes. Sim. Na minha visão, perigosíssimos, né, doutora Simone? Sim, né? É excelente, né? Fazer um contrato bem elaborado, bem escrito, embasado, e com bastante responsabilidade. Você vai ver o pessoal casando rapidinho. Peraí que eu prefiro casar, que esse negócio de contrato de namoro não tá dando muito certo, não. Porque o contrato, querendo ou não, ele afasta até um dano moral, né? Ele isenta muita coisa, né? De ambas as partes, né? Uhum.
E hoje precisa, né? Por quê? Você fica convivendo com a pessoa, já dá união estável. Tudo é união estável. Sim. E não é bem isso. Né? Por isso que as pessoas que já têm um certo patrimônio ou que está trazendo de herança, é interessante o contrato porque ele afasta essa burocracia durante o término. Que já é constrangedor muitas Entendeu? vezes o E término. vai estar tudo resolvido essa questão patrimonial. E é um teste também, né? Porque essa pessoa vai ficar vai É o assinar teste de fogo, doutora Beatriz. Vai assinar o contrato mesmo se gostar efetivamente. Eu não sei se a moça gosta do Hendrick, que ele é bem feinho. Modéstia à parte, né? A gente vê que ali não tem tantos dotes de beleza, né? Não sei se você conhece, mas sem desmerecê-lo no talento dele pro futebol. Sim. Mas tem a outra beleza que deve ser a conta bancária. Então, gente, tem que tomar cuidado. Agora, com quanto tempo é possível fazer um contrato de namoro? Tem que ter um tempo junto, né? Alguns meses ou não? A gente já começou a namorar, já pode fazer esse contrato? Começou a namorar, já pode fazer o contrato. Até durante o próprio namoro mesmo. Se eles virem que querer afastar a união estável, podem procurar um advogado e fazer o contrato para estar afastando essa questão da união estável. Principalmente porque tem sempre um que é o mais interessado no patrimônio do outro. Sim. Né? Então tem que se salvaguardar com esse tipo de contrato. Voltando naquilo que a doutora Simone falou, que tem algumas cláusulas interessantes e até esdrúxulas, esquisitas, que pedem para colocar nesse contrato de namoro. Quais são as cláusulas que realmente podem ser colocadas num contrato de namoro? Todas as cláusulas, principalmente no que diz respeito ao patrimônio. Porque essa questão de sexo, isso tudo é muito, muito subjetivo. Sim, Ninguém é verdade. é obrigada a transar não sei quantas vezes por semana. Desculpa a palavra termo que eu usei. Imagina. Mas, enfim, por exemplo... Ou falar eu te amo não sei quantas vezes por dia, né? Exato. É uma coisa de jogador de futebol, mas a gente coloca assim, que adquire, por exemplo, vai contribuir com X por mês para pagar o condomínio. Para dividir o custo da moradia. Sim. Essa cláusula de fidelidade eu acho uma cláusula válida e importante. Né? Porque a pessoa pode já sair com dano moral dali se eventualmente for traída. Então, são cláusulas assim específicas quando conversando com o casal para colocar de acordo com o que eles quiserem e a gente achar que é viável juridicamente, né? Sem ânimos de constituir família, né? É só namorar mesmo. O pré-requisito bem pesado dentro da união estável é essa vontade de constituir família, né? Isso caracteriza muito a união estável. A união estável. Agora, o contrato de namoro, ele deve possuir um prazo de validade também ou não? Ele pode possuir um prazo de validade, pode ser indeterminado. Mas é o que a doutora Simone falou. A partir do momento que começa a abrir conta conjunta, comprou um apartamento tudo junto. Já vai descaracterizar o contrato de namoro, né? Vai ser união estável. Né? Aí o contrato não vai ter validade juridicamente. E afasta também a questão, no óbito de qualquer uma dos namorados, né? Não participa da questão da herança. Essa ordem sucessória não tem que se abrir, né? Tem uma pergunta no chat do Instagram. Olha, a Ana, beijo pra você, querida. Obrigada por estar junto com a gente. Caso a relação avance para o casamento, o contrato de namoro perde a validade? Com certeza. Com certeza. É o princípio da primazia da realidade. Enquanto se namora, está valendo. O contrato fica em plena eficácia. Certo. Ele é eficiente. Partiu para o casamento, vai se fazer uma nova escritura, que é o casamento. É um novo contrato. É um novo contrato. É que a gente não tem esse costume de ver dessa forma. O casamento como um contrato. A gente vê mais a parte religiosa, amorosa, da união. É jurídica também. Exato. O namoro era algo assim... Só um gostar do outro já era um namoro. Isso. Agora não. Agora a parte jurídica, a questão jurídica entrou nesse relacionamento. Se sobrepôs. Está cuidando dele. Até mesmo porque é um reclame da sociedade, né? Muitos casos de pedido de reconhecimento de união estável,
quando na verdade não era aquele o foco, não era aquele o objetivo de um dos contraentes, Das partes envolvidas, conviventes, isso. É, e até que gerava o enriquecimento sem causa de uma das partes, né? Então, o contrato de namoro, ele vem para legalizar essa relação. Antigamente, a gente só legalizava aquela relação com ânimos de família mesmo. E o namoro nunca foi mexido com ele, né? Hoje, não. Hoje, se você namora, você tem um contrato de namoro bem regulado. Se quiser depois acrescentar mais cláusulas ou revogar algumas... Pode fazer um adendo, né? Isso, é um contrato mesmo. E a base dele, a base legal, é a base do contrato mesmo. Negócio jurídico. Vocês, como advogadas, ambas especialistas em direito de família, a doutora Beatriz ainda é mestre em biodireito, veem com bons olhos essa questão do contrato de namoro nos dias atuais? Muito, eu acho que... Maravilhoso, né? No exterior, por exemplo, isso já existe há muito tempo. Agora que está começando no Brasil, mas no exterior, principalmente aqueles casais famosos, eles já entabulam um contrato de ficar, por exemplo, tantos anos, a esposa tem um X, vai sair com um X de indenização, de ficar com o cara. Porque eles sempre acham que a pessoa está interessada. E está mesmo realmente interessada. Nos bens, né? Na fama, em tudo, Eu acho bem interessante, bem interessante. Eu acho que as pessoas deveriam ficar atentas a esse contrato, principalmente pessoas com mais posses, assim, para todos, porque todos têm... Para se respaldar, na verdade, né? Porque o início de um relacionamento, normalmente, são flores, né? Mas a gente não sabe como isso vai continuar e, às vezes, o término, ele acaba realmente sendo bem trágico para ambas as partes, ou uma das partes envolvidas acaba se prejudicando mais, lesada, né? Patrimonialmente, né? Exato. Se não for também moralmente, no caso de uma traição, alguma coisa assim, colocar a cláusula de fidelidade. E a gente até conversava disso aqui, né? Que às vezes a vida é cíclica, a vida é feita de fases e a gente não sabe quando uma das partes pode adoecer. Sim. Pode ter uma doença grave, a outra parte pode não querer cuidar, né? Não querer mais ficar junto. Enfim, são tantas coisas que podem acontecer e a gente não fica pensando nisso no início de um relacionamento, né? E tudo isso pode ser colocado no contrato, né? Porque às vezes a família adoeceu, a pessoa não tem condições de cuidar daquela pessoa. Exato. E só porque está morando junto, ela vai ser obrigada a cuidar da pessoa, a família vai encostar para ela, aquela pessoa. Se tiver um contrato, ela não, aqui está no contrato, no caso de doença. Não estou falando que seja certo, porque a gente não abandona ninguém. Exato. Mas pode ser colocado. Sim, sim. E outra, no Brasil, ninguém faz um curso preparatório bem eficiente para se casar. Né? Planejamento familiar, mas algo sério. Não digo por via religiosa. Estou dizendo algo preto no branco. A parte jurídica mesmo. Isso, Porque a religiosa a gente sabe que tem vários cursos de casamento, mas são mais superficiais. Não entra nessa parte jurídica. Sim. E às vezes as partes envolvidas, né, nesse relacionamento assinam esse contrato, que é um contrato de casamento, sem saber efetivamente o que está acontecendo ali, né? Acontece muito. A pessoa quando vem no escritório para fazer o divórcio, eu pergunto em que regime casado? Regime do quê? Nem lembra, não sabe nem o que é. Não se recorda. E eu já peguei vários casos que a pessoa acreditava que era algo, que era um regime. E era outro. E ao ler era outra. Mas impossível. A mulher do cartório errou, mas faz 30 anos que errou, né? Então não dá nem para revogar mais. E é triste a situação, né? E você se vê numa situação complicada de dar essa notícia para a pessoa também, né? E a pessoa já está de idade. E quanto tempo já se passou, o que já fizeram juntas. Então, assim, quanto antes puder regularizar essa questão da parte afetiva, porque você contrata um empregado doméstico, você já vai atrás de registrar, Sim. de recolher. E por que quando contrata um namoro, gostou de alguém, também não coloca o preto no branco?
Eu acho que fica mais fácil, né, Bia? É, isso mesmo. E eu acho que vale essa introdução que a gente trouxe do contrato de namoro aqui no nosso Além da Saúde. Aí tem gente que deve estar se perguntando, mas além da saúde, a gente sempre fala de saúde. Mas, gente, isso é saúde moral. É saúde emocional. É saúde patrimonial. Faz parte de todos os tipos de saúde possíveis quando a gente fala dessa questão jurídica. Porque nós, brasileiros, não costumamos ler nada. Ou ler e entender e interpretar da maneira correta. E isso abre muitas brechas para as pessoas que são aproveitadoras conseguirem, não é, levar realmente vantagem na situação, né? É Como a doutora Beatriz falou, a gente não tem ideia do quanto que, às vezes, uma das partes não tem um interesse amoroso sobre o outro. Não tem interesse na pessoa. Não, exato. Então, no momento que você chama... status, né? O status da pessoa. Quando você chama para fazer o contrato, às vezes pode ser que o amor pula pela janela, entendeu? É um teste. Porque eu acho que deve ter gente que está acompanhando, né, o nosso Além da Saúde e deve estar se perguntando assim: mas será que já no início de um namoro, a gente começou a namorar, eu vou falar de contrato, a pessoa vai pular para trás. Mas se vai pular para trás, então, porque não tinha seriedade. Não tinha seriedade. Não quer continuar realmente, né? Assim, a questão financeira é algo que é inerente a qualquer tipo de relação. Né? O casal tem fome, precisa comer. E daí, Sim. quem vai pagar? Quem vai comprar? Se você compra, eu faço. Você limpa. Tem que ter essa conversa, porque onera só para um. Exato. Né? Os homens mais assim, de 60, 50, 70 anos, né, Bia? A longevidade está aí, viu, gente? Eles são cavalheiros, eles gostam de pagar, né, o alimento da namorada e tal. Mas os mais novos, às vezes, não lembram desse detalhe, né? Gostam de e que faz uma diferença enorme, né? Às vezes nem trazem um recurso para comprar uma pizza para a namorada, não traz um recurso nem para um refrigerante. E isso, vamos dizer assim, é um péssimo sinal para uma pessoa que vai tentar se unir. O dinheiro, querendo ou não, faz parte do relacionamento. Você trabalhar, você estudar, você buscar rendas para o lar. Por quê? Compra-se com dinheiro. Ninguém compra 1 quilo de carne com os olhos verdes, né? O papo reto é esse, exatamente. né? Então, assim, essa busca por regularizar, por conversarem, não basta. Precisa pôr no papel. Depois que coloca no papel, aí a gente vai ver se está com seriedade ou não no relacionamento. Mesmo morando junto, isso já configura um contrato de namoro, doutora Beatriz? Não, na verdade, vai configurar a partir do momento que foi redigido o contrato. Tá. Né? Vai começar a morar junto, vai acabar configurando união estável. A gente já volta a falar. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse negócio de união estável, porque é uma linha muito tênue, né? Sim. Né? Uma vírgula, um fiozinho já pula do contrato de namoro para união estável. Agora, os bens adquiridos na vigência desse contrato de namoro que foi configurado por ambas as partes, eles serão divididos no caso de rompimento ou não? Ou isso tem que, tipo, tem que fez o constar. contrato de namoro, mas durante esse contrato as duas partes adquiriram um carro, por exemplo. No término, isso vai ser dividido ou já tem que ser acionado o advogado que fez esse contrato de namoro para fazer um adendo nessa cláusula? Pode fazer um adendo se eles adquirirem um carro em comum, você diz. Isso. O que foi em comum, pode fazer um adendo, tipo, 50% para cada um. Mas ótimo. É o carro, só o carro. Só o carro. Né? Senão fica gente querendo dividir prato e essas coisas que a gente está acostumado a ver. E que dá muito trabalho para dividir uma dúzia de pratos. Quando acontece o divórcio... A gente ri, mas é de nervoso, viu, gente? Nossa, porque vai perder o jogo, vai desconfigurar as porcelanas. Olha a vontade que tem. É de quebrar tudo. Quebra tudo e compra novo. Pronto. Vai lá em pedreira e compra Bia, tudo novo, mas né? Você sabe quem mais reclama por descaracterizar o jogo de pratos? É o homem. É o homem. Eu sabia. Não no é fundo, a mulher. No fundo, eu sabia disso. Quem mais dá azia é o camarada.
Ele não E quer... nesses anos todos de experiência, você já conseguiu chegar numa conclusão do porquê isso acontece, doutora Simone? Eu acredito que... É o preciosismo? Às vezes é a o- mulher está ganhando mais na relação. Ela tem um poder aquisitivo melhor. Melhor. O cara já está sugando há muito tempo. Entendi. Então, daí ele cria pelo em ovo justamente para tentar arrancar o restinho que sobrou. Porque ela já está partindo. E sempre tentando sair por cima também, né? O que é mais difícil de mear na hora do divórcio são os pets. Eu ia entrar nessa questão mesmo. Tá. E a guarda dos pets, como é que fica? Às vezes a Tem que gente ser não colocado faz no nem o contrato, divórcio. né? Quando tem pet e vai fazer contrato de namoro, eles Já têm que ser coloca inseridos em no alguma contrato. cláusula também desse contrato. Urgente. É. Porque é incrível. Eu já tive um divórcio que eu fui tentar fazer, eu não consegui fazer. Por conta Porque, dos pets. Tinha dois, Eles não abriram dois mão. animais, ninguém queria abrir Mão dos animais. É. Virou litigioso. Por Então, conta daí disso. a irmã dele auxiliou. Me parece que eles até voltaram, não divorciaram. Ai, que bom, conseguiram por conta se. dos pets. Não Conseguiram. acompanhei mais esse caso. Os cachorrinhos eram bem, assim, amorosos. Amorosos. Gostavam dos dois. negócio. Não tinham filhos. Mas os pets também acabam sentindo a falta, Ah, né? De um dos mas aí cônjuges. Não tem regulamenta a jeito. visita, né? É. Tem isso também? Tem visita? né? Tem sim. Eu conheço um caso especificamente, não de um advogado, mas de um motorista que me leva, às vezes, para São Paulo. Sim. Ele leva para o Rio de Janeiro a cada 15 dias o cachorro para fazer uma visitação pro casal, porque ficou uma guarda compartilhada do cachorro. pet. O cachorro vai no carro. Não é brincadeira, não. É o casal de poder aquisitivo muito alto. Sim. Eles pagam para o motorista estar levando para passar 15 dias lá e ir buscar. Gente, até onde vai? Mas, na verdade, a gente começa a pensar, né? Essa questão do pet, como você disse, esse casal que acabou reatando, enfim, que eles não abriram, nenhum dos dois queria abrir mão Ou dos o cachorro cachorros. morreu, né? Isso, Coisa- tem isso também. Mas como não tem filhos, Se apegam demais. os pets acabam sendo os filhos. São os filhos. Eles são membros da família. É verdade. Eles acabam enxergando como membro da família. Então, quer dizer, é um amor incondicional mesmo e verdade. que a gente não explica, né? E nem critica. porque, Não, de forma alguma. né? Quem somos nós para criticar, né? Eu acho Eu que é tenho interessantíssimo. Um amor pela minha cachorrinha, assim. É indescritível, né? Então, e eles são leais, né, gente? São, Então, eu são. acho que Inocentes, né? É, exatamente. E precisam desse amor, desse amparo, desse carinho. Então, é uma situação bem tênue também, bem complicada quando a gente fala dessa questão dos pets, né? Agora, se houver um casamento ou configurar união estável, esse contrato de namoro já cai por terra. Sim. O que o casal precisa saber nessa questão? O que configura união estável? Tem sim os requisitos para se configurar a união estável. O mais importante dele é o ânimos de contrair uma família, ter filhos, ir para o supermercado. O que não vai acontecer como esposa. O que não vai acontecer no contrato de namoro, o que não pode acontecer no contrato de namoro. Não pode acontecer. Aí tem que apresentar como namorada, né? E quando passar a ter essa vontade de constituir família, aí procura o cartório e casa-se, né? Casa faz um contrato de união estável também. O contrato de união estável é feito em cartório também. É feito em cartório. Mas com a supervisão de um advogado, sempre. Supervisão de um advogado, né? E o interessante é que a união estável, você vê, o convivente tem direito de moradia. Olha para você ver. Olha a diferença de um namoro. A seriedade, né? A seriedade de uma união estável, que é o direito de moradia, que a lei é super antiga, é uma lei de 96, está vigente até hoje. Então, as pessoas não sabem da seriedade de morar junto com uma outra pessoa, sem ter um contrato. Assim. Porque hoje em dia está muito na moda isso. Principalmente, como você bem colocou, por conta da pandemia, muitas pessoas que estavam planejando o casamento, não, vamos morar junto que é mais prático, é mais barato, vamos economizar em partes, porque se não tiver esse contrato de união estável, uma das partes pode ser realmente lesada. No Sul explodiu o fazimento desses contratos. Inclusive já tem até alguns julgados que afastou a questão patrimonial, a linha sucessória.
alimentos. Foi bom, eles fizeram certinho. Porque o intuito foi só dividir despesas. Não dividir patrimônio, né? E os outros todos os direitos que se adquire com a união estável, né? Que é um casamento. Que é um casamento. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser um casamento com comunhão parcial de bens, né? Mas quem é casado com comunhão parcial de bens ou quem vive em união estável vai herda do cônjuge, né? Então, vai concorrer com os filhos na sucessão. Então, é bem até nisso, no caso da morte do namorado, se não fez o contrato, vai se discutir herança também. Você tá brincando? Sim. Sim. Verdade. E o direito de moradia, que a Bia comentou, também é sério. Porque aquele que faleceu, o namorado não vai ficar na casa. O convivente vai ficar até a sua morte. Aí não tem, aquela casa não vai poder ser vendida, por exemplo, para os herdeiros, filhos. Quando se tem a união estável. A união estável, exatamente. Direito de moradia. E se aquele que veio morar junto, na união estável, não tiver filhos, fica o patrimônio integral para convivente. E já para a namorada, não, sobe para os pais. Ou seja, é muita burocracia. Vai pra cá, vai pra isso, lá, é uma ramificação muito Sim. grande. Por isso que é importante todos os contratos, tanto o de namoro, de casamento, o de união estável, todos são feitos em cartório, mas sempre com o acompanhamento de um advogado, especialista em direito de família, que vai poder, te orientar nas melhores cláusulas que devem ser colocadas em todos esses contratos, para que no futuro você não seja pego ou pega de surpresa, como aconteceu com essa senhora, sua cliente, que não lembrava, nem sabia o tipo de regime que ela tinha se casado. E aqui no Brasil nós temos 3 tipos de regime, é isso? Não, tem mais? Tem mais? Tem a participação nos aquestos também, que é pouco utilizado, né, Bia? Pouco utilizado. Explica, fala pra gente superficialmente quais são os regimes que a gente usa hoje. O mais usado é o parcial. Parcial de bens. Nós temos a separação total de bens, em que cada um fica com o que é seu. Sim. E a comunhão universal de bens, inclusive o que herdou, a pessoa já o que a pessoa tinha antes do casamento ou antes da união estável vai dividir com o cônjuge. Isso, exatamente. Tá. Que é o regime mais antigo, né? Sim. Depois ficou mais comum o regime de comunhão parcial de bens. Uhum. Que se adquire... depois do contrato, aí divide para os dois. Agora, o que a pessoa tem antes desse casamento não vai ser dividido. A parcial né? A parcial. Mas ainda, na vigência do atual código, no caso de falecimento, entra na herança. Concorre com os filhos na herança. Entendi. E por exemplo, tem 2 filhos, a herança vai ser dividida em 3. Certo. Tem um percentual menor na união estável, que é questionável, porque a união estável é tão similar ao casamento que esse percentual, por ser menor, dizem que é inconstitucional, porque a Constituição, acho que no 226, fala que a união estável é equiparada ao casamento. Entendi. Tem participação? Coloca para mim, Ramon, por favor, pra gente ler a pergunta, no chat do Facebook, tá bom? Nilcelene Amorim. Sou casada há 32 anos com Roberto Amorim e Deus nos abençoou com 3 filhos. Letícia, Roberta, Lavínia. Amorim, Diego, Roberto, com 2 genros, o Hugo, Ricardo e Matheus Cordeiro. E uma netinha, a Helena Vitória, que vai fazer 1 aninho no dia 19 de julho. Parabéns pra Helena, viu? Filha do casal. A Letícia, Roberta e o Hugo Ricardo, primeira filha e primeira netinha, que é a nossa riqueza e o milagre de Deus. E eu tenho certeza que ela quis descrever isso o quê? Que a família, ela é importantíssima. É a base de tudo. E a gente tem que fazer de tudo para que dê certo, porque se a gente não der a nossa parcela, não é? A gente tem que lutar até o final. Não deu? Tá, mas isso não quer dizer que a gente não vai continuar sendo pai e sendo mãe. Não é verdade? A responsabilidade. Exato. Que hoje em dia tem deixado muito a desejar, né, doutora Simone? Porque não existe ex-pai e ex-mãe, né? Não. Eu falo que existe ex-marido e ex-mulher, mas ex-pai e ex-mãe não. Então, vocês podem não se dar bem, mas tem que se dar bem na discussão do melhor para os filhos. Sim, tem razão. E Né? ambos colaboraram, porque às vezes, hoje a gente vê muito, o pai chega mais cedo, ele prepara o jantar.
Antigamente, imagina, um Era homem inadmissível colocar... isso, é verdade. Fundamental, né? E hoje não, vê pais lavando o quintal, ajudando a esposa no final de semana. Então, é a responsabilidade ou entender a ciência do que é a família. Né? Família não é almoçar de final de semana, né, Bia? Não verdade. é só almoçar no final de semana. E postar na rede social a foto daquela família comercial de margarina. Né? Não é isso, viu, gente? Vai muito além disso. Família é muito além disso. Tem crianças especiais que tem que ter o apoio. E bem colocado, né? é verdade. Porque, às vezes o pai nasce uma criança especial, infelizmente o pai às vezes abandona. Infelizmente e recorrentemente. É o índice de abandono dos pais. Não é? Quando ficam sabendo que os filhos têm alguma necessidade especial, eles vão embora. Vão embora. Eu Vão tenho embora. um caso no escritório que o pai estava na maternidade e o filho nasceu com um problema. Ele sumiu. Ele voltou para casa, pegou a malinha e a criança nunca viu o pai. Eu não consigo entender. Eu tento achar alguma saída. Eu acho que é falta de inteligência emocional, é desespero, é se achar incapaz. Eu tento entender, mas me falta palavras e realmente o entendimento de 100% do que faz a pessoa fugir da realidade, digamos assim. É fugir da responsabilidade e da realidade, né? E eu já conheço casais, por exemplo, que tem filho com síndrome de Down e que o pai é assim boníssimo, sabe? Já é um nível assim de amor com a criança, assim, excepcional. Excepcional. Não fugiu da responsabilidade dele de forma alguma. Gente assim, finíssima mesmo, e a criança é uma criança feliz, porque você sabe que a criança com síndrome de Down é um inocente. Exatamente. E ao mesmo tempo ele tem uma certa capacidade mental, até que bem razoável, né? E essa criança é uma criança assim feliz porque os pais o acolheram, né? Ambos os pais o acolheram. Na verdade, todas as crianças que têm algum tipo, não é, de problema que foi diagnosticado, e a gente tem um diagnóstico mais preciso hoje por conta do avanço da medicina, não quer dizer que antigamente a gente não tinha. Antigamente a gente não tinha o diagnóstico, na verdade. E as crianças sofriam porque não tinha o diagnóstico. Hoje a gente tem o diagnóstico e tem como tratar. Mas eu estendo isso, porque assim como nós temos pais que fogem, não é, das suas responsabilidades, existem mães que fogem de suas responsabilidades também. Existem famílias que omitem ter esse problema. Eu falo que o preconceito começa dentro da própria casa. É verdade. Da criança poder se expressar da forma que ela é e da família levá-la, não é, às terapias. Exatamente. Tem apresentar o filho para a sociedade como um autista, como, não é, portador de um espectro autista ou de um TDAH, ou uma síndrome de Down, ou qualquer outro tipo de problema, ou um atraso no desenvolvimento, que a gente tem bastante também. Mas a questão que esse preconceito começa dentro de casa. E se dentro de casa acontece isso, é ceifado uma parte do desenvolvimento dessa criança muito grande. Porque o pai e a mãe não vão atrás das terapias necessárias. E que hoje em dia a gente tem, não é? À disposição. É verdade. Não é verdade? Ao invés de buscar uma advogada, no caso de vocês, que são especialistas em direito da família, para poder instruir, olha, vai atrás disso, vai atrás daquilo. Que benefício tem para ele? Exato. Tem os benefícios para os autistas. Porque o Estado, né, e o município, eles têm que contribuir. É obrigação de custear, né? Até para o autista, eles têm que colocar um professor especial do lado da criança. Isso é lei, né? Então, isso é interessante que procurem, né? Porque o autista costuma ser, inclusive, muito inteligente. Exatamente. Né? Então, é interessante cuidar desde o começo, tirar esse preconceito. E que os pais lutem pelos seus direitos e procurem bons profissionais que possam nortear, que possam ajudar, porque realmente são tantas leis que até vocês têm que parar para estudar sempre, porque é uma brechinha que abre um monte de precedente, né? Então, vocês viram? Uma coisa que vai levando a outra. A gente está falando aqui de contrato de namoro, já falamos até da questão da convivência com a família e com os filhos. E é isso, não tem como. A vida é assim, é cíclico, não é? E cada fase a gente tem que tratar conforme ela se mostra na realidade, realmente. Agora, se houver separação na questão do contrato de namoro, separou, cada um vai para o seu lado, não caracteriza pensão, herança, nada. Nada disso, nada disso. Resolvido. Pode fazer um distrato, né? Por escrito, para ficar mais seguro, né? Certo. Não basta, poderia rasgar, mas o certo seria fazer um distrato.
né? Que é o encerramento desse contrato de namoro. Pronto, cada um segue o seu caminho e tá Ou tudo então certo. fica guardadinho lá, para eventualmente a pessoa vir querer dizer que foi união estável, ele fala, não, aqui, ó, nós tínhamos Um contrato. E ele ou ela. Né? Agora, tanto o contrato de namoro quanto o casamento, aí sim vai caracterizar, se tiver a separação, a pensão ou a herança. Ah, sim. Não, o contrato de namoro não tem herança. Não. A Se tiver o união contrato de união estável ou de casamento. De casamento isso tem sim. herança. Salvo se você, no contrato de união estável, você colocar que o regime é de separação total de bens. Aí não há herança, entendeu? E pode, como há Esse pacto no momento do casamento. Certo. Descreve, eu quero deixar tal coisa para ela e isso eu não quero que se comunique ou nada se comunique. Já deixa tudo certinho. Porque as pessoas vão até o cartório e fazem isso de uma forma mais automática e acabam não pensando nesses pormenores, nesses detalhes. Muita confusão. Não é Depois lá na verdade? frente, Depois lá na frente, muita confusão. E agora também, aqui em Limeira nem tanto, mas já nessas cidades grandes tem a questão do trisal, né? Que já começou, né? Isso bagunça mais ainda a divisão do patrimônio. Que é o casal, às vezes é um homem que tem com duas mulheres. Então, tem isso também. Também. Ou seja, vai complicando ainda mais a situação. A matemática começa a ficar mais Se tiverem difícil de filhos, por resolver. exemplo, se um registra o filho no nome dos dois. É assim que faz. Gente, que nó. Eu falo que eu não sou tão moderna ainda. Que eu preciso aprender muita coisa. Teve um caso, se eu não me engano, foi em São Paulo, era um casamento hétero. E ela se interessou pela colega de trabalho. Certo. Começou a ter um caso extra, até que levou o conhecimento do marido e o marido aceitou. E eles vivem 3 hoje. E hoje, a namorada dela, a esposa dela, não sei como poderia denominar aí, está grávida do marido. E já nasceu essa criança e colocou no nome das duas. E o pai. Então, E o pai. assim. Tem 2 mães e o pai. E os 3 vivem muito bem, juntos na mesma casa. E nós torcemos para que eles continuem vivendo muito bem até o final da vida. Porque se precisar separar, com quem fica essa criança? É a pergunta que fica. Então, daí vai ter a regulamentação de visitas, né? Que ao invés de quinzenal, vai ter que dividir por 3. A matemática começa a ficar cada vez mais complicada, é o que você falou, né, doutora? Já entrando nessa questão de guarda, então, qual é a diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada? São os tipos de guarda mais comuns que a gente tem hoje em dia? Na verdade, a guarda alternada é aquela guarda em que a criança passa, por exemplo, 15 dias na casa do pai e 15 dias na casa da mãe. Certo. Que é o que os juízes estão evitando, porque acaba com a cabeça da criança. Sim, com certeza. Com Agora, certeza. a guarda compartilhada, eles se separam, mas o casal decide junto sobre a vida da criança. Eles vão decidir a escola. Por isso que eles têm que ter um bom relacionamento depois da separação. Da separação. Porque a guarda compartilhada, a mãe tem que dar satisfação para o pai, se ela tiver com a guarda, que escola que ela está matriculando, se está fazendo inglês, as notas da escola. Tudo que diz respeito à criança. Isso, ele vai participar de reuniões de escola. Essa é uma guarda compartilhada. E fica, tipo, vai ficar morando com a mãe e aos finais de semana fica com o pai. Aí é determinado o horário certo. É muito, muito... Não, é uma confusão, porque a gente sabe que cada casa tem uma dinâmica diferente. Dinâmica, um quarto da criança. Exato. É muito... Eu tenho dó de uma E criança. aquele negócio, nós somos seres humanos, nós somos seres que precisamos nos sentir... a gente precisa se pertencer, a gente precisa desse pertence. Não é? É verdade. Então, por mais simples que seja, eu não tô falando de morar em castelo e nada disso, mas não é gostoso você, no final do dia, voltar pro seu cantinho, por mais simples que ele seja? É mais seguro que existe. É um lugar mais seguro que existe. E tem o cheiro característico, tem aquele aconchego que você precisa. A criança mais ainda, que está em desenvolvimento, né? Mas durante o divórcio, nós temos que tomar muito cuidado também, Fabiana, em que sentido? Questionar a parte, qual é o motivo do divórcio. Sim. Às vezes a pessoa fala, aquele que nos procura, já tem um outro Relacionamento. Uhum. Então, a guarda compartilhada, nesse caso, não é tão legal. Porque Entendeu? já tem uma terceira pessoa envolvida. Madrasta, o padrasto. Uhum. Então, aí a gente tem que tomar esse zelo, né? E deixar essa criança naquele lugar mais estável
naquele ambiente mais estável. E mais seguro para ela naquele momento, porque né? todo relacionamento novo ou assim recente, ele traz acomodações. Sim, Essas turbulências, a criança é que mais sente, com certeza. né? Uhum. Então, geralmente costuma ficar com a mãe. Fica com a mãe e o pai passa a visitar aos finais de semana a cada 15 dias, Certo. né? E também tem a outra questão é que eu entendo, eu até gosto mais dessa daí, que a cada 15 dias o pai veja a criança, porque querendo ou não, quando se trata de um divórcio de pessoas novas, ainda jovens, né? Eles logo arrumam outros companheiros. Já começa a se acomodar em nova família e já desinteressa pela criança. Então, daí vai estar escrito que teria que ficar com você e você já quer ficar com a namorada, quer ficar com o namorado. Sim. Entendeu? É a disputa do tempo também, Entendeu? né? Então, assim, alguém precisa falar, eu vou cuidar dessa criança. E, geralmente é a mãe que cuida. O pai, ele fala que vai cuidar. Tem pais maravilhosos. Sim. Existe, Sim. sim. Mas Toda regra tem a sua exceção, tá? Mas a maioria, quem trata melhor da criança, que segura, que leva no médico, é a mãe. É a mãe. Eu tenho casos no escritório que a mãe abandonou. O pai é assim... Assumiu mesmo. É tudo. Uhum. Mas, assim, a gente vê que a mãe é a que mais segura a onda. A mãe é que segura a onda. E voltando naquela a nossa espectadora que está com a gente, a Nilcelene Amorim, ela disse aqui que é isso mesmo que eu falei, que a gente falou, né? Que ela descreveu a relação da família, que a gente falou que a família é a base de tudo, que ela comentou aqui no chat do Facebook, e ela disse que ela está assistindo pela primeira vez o nosso Além da Saúde. Seja bem-vinda, então, tá, Nilcelene? Da cidade de Tarabaí, que é pertinho de Presidente Prudente, aqui no estado de São Paulo. Ai, que legal. Olha que gostoso, né? Então, agradeço demais, não é, a sua audiência e por ter externado também, não é, a sua história, para que a gente possa ter esse embasamento, que a família realmente, ela é a base da construção das pessoas de bem, da sociedade, não é? Que não é descartável, que não é por conta de uma briga ou de um desentendimento que tem que já pedir o divórcio, porque a gente vê muito essa falta de tolerância e de paciência também, né? O cliente, ao chegar e que quer se divorciar, tem que ter muito zelo. Porque, às vezes, é uma briga da vizinha, que o filho joga a bola na parede, casa geminada, sai briga entre o casal e divórcio. Não. Então, assim, precisa de outro tipo de ajuda. Ou com terapia, ou mesmo resolver algo dentro do condomínio. E não é o caso do divórcio. Né? Então, tem que ter esse zelo, preservar esse patrimônio familiar é o primeiro requisito do advogado de família. Ele precisa ter isso em mente, que tudo bem que a gente vive dessa profissão, que é efetuar os divórcios. Sim. Mas, podendo não divorciar, é melhor. É melhor, né? Resguardar a família. Eu sempre pergunto, vocês querem mesmo se divorciar, né? Aquele momento... Na verdade, eles estão precisando, às vezes, de alguém para conciliar aquele momento, né? Verdade, né? Esses dias atrás, teve uma cliente que me procurou querendo muito se divorciar. Certo. Falou horrores do marido, que já vivia há 7 meses separado dela. E aí, porque assim, eu nunca demando, eu nunca peticiono. Eu sempre ligo, falo, olha, a fulana esteve aqui, há interesse de você se compor, a gente faz tudo por aqui mesmo, tranquilo. E ele falou, nossa, é o que eu mais quero. Nem contei isso pra ela. Aí ele assinou rapidinho e ficou pra ela vir assinar. Quando chegou na hora, ela falou, ai, eu não quero assinar. O que eu faço? Eu falei, olha, você tem todo o tempo do mundo para pensar, mas uma coisa é certa. Como eu já sabia que o ânimo dele era assim... Ele nem titubeou quando você falou no telefone, né? Ai, que situação, hein, gente? Socorro! Eu falei para ela, falei assim, olha, tendo em vista que ele já assinou, porque ele quer o divórcio. Então, se ele quer o divórcio, se ele entrar de forma litigiosa, o divórcio vai acontecer. Então, assim, pro momento, é o divórcio. E se você assinar e se divorciar e amanhã
vocês novamente, Se reatarem, né? Aí vocês voltam, namoram. Não falei do contrato naquela oportunidade. E se casam novamente. Nada impede de se casar novamente, Eu né? já tive divórcios que eu fiz e a pessoa voltou a se casar depois de 8 meses, 9 meses. Já aconteceu várias vezes, sim. É aquela raiva daquele momento que a pessoa não consegue... Aí passa o tempo, Exato. sente A raiva falta toma da conta do É. pensamento, do raciocínio, né? Agora- Aí vai dissipando conforme Sim. os dias vão passando, né? Mas uma coisa eu te falo, Fabiana. Dentro do casamento, existe algumas causas, alguns motivos que a mulher precisa se divorciar. É quando ela está vivendo um relacionamento tóxico. Abusivo, sim, Apanha. sim. Tá sofrendo violência doméstica. Doméstica. Então, assim, aí ela não pode titubear. Porque para ela, ou ela se matar ou ela ser morta, falta muito pouco. Exato. Então, assim, e tem muitas mulheres que vivem esses relacionamentos e não se divorciam. Aí, quando pede-se a medida protetiva depois de apanhar bastante, o próximo passo é o divórcio. Então, antes que chegue às agressões, procure por um advogado. Até mesmo existe o Sejusc. Não há necessidade nem ir Entendeu? direto no Sejus, que não vai ter custo, né? Não Então, vai eu sou ter transparente custo. nesse sentido, porque às vezes a pessoa fala assim, é caro se divorciar. Aqui em Limeira, nós temos o Sejus, que é maravilhoso. O Marcelo? O Marcelo, Maurício. O Maurício que ali trabalha, ele quer ele é uma pessoa maravilhosa. No sentido de... É um setor extremamente competente que Sim. e auxilia aí num divórcio. Eu não há não lembro necessidade se tem do um dia advogado. certo. Antigamente tinha uma sexta-feira Eu acho que sim, tem. era só... Casos específicos mesmo, né? Chegava num acordo, ia lá, se divorciava. E assim, num divórcio, muitas vezes, não precisa divorciar o patrimônio. Deixa a partilha para um outro momento. Porque às vezes a pessoa tem uma empresa em comum e está vivendo mal, matrimonialmente falando. Então, assim, ela se divorcia, mas continua no patrimônio, na empresa. Se não quiser mais trabalhar com o marido, terceiriza. Coloca lá uma pessoa de confiança, um preposto, sei lá. Mas, assim, a vida é tão curta para ficar apanhando, sendo humilhada. E só para manter o status perante a sociedade, não, né? para com isso, Tem para muito com essa isso. questão do status Status da casada. sociedade, a vergonha que ela vai carregar de assumir que Mas ela já mudou vivia bastante isso dentro do viu? casamento. Sim, graças Os a jovens Deus. são maravilhosos. A pessoa que está com ela, se não está satisfeita, eles mandam mesmo passear, se divorciam e já parte para a próxima. E isso por quê? Porque esses jovens, quando eles se unem, eu entendo que é de fato por um sentimento. Porque ambos já trabalham. Sim. Antigamente a mulher não trabalhava. Sim, era outro cenário, né? Faltava aquele recurso para falar um tchau pro marido. Sim. Hoje, se não tiver bom, acabou. Cada um pro seu lado e acabou. Sim. Segue a sua vida que tá Entendeu? tudo certo. Então, assim, eu entendo que os jovens estão vivendo o melhor. Se não colabora, de fato, tem que dar baixa na situação. Agora, voltando nessa questão da guarda, a gente falou da compartilhada e da alternada. São as duas opções que a gente tem hoje mais comuns que são usadas pelos Sim, são as juízes. mais comuns. As mais comuns. Como fica se tiver disputa pela guarda da criança? Infelizmente, é um processo dolorido, extremamente Doloroso para todas as partes envolvidas, né? Porque aí vai assistente social, psicólogo, conversar com a criança, São com elas os que vão pais, decidir, né, Bia? e vão dar o parecer para o promotor se manifestar e o juiz decidir com base nesses laudos. E sim. é sofrido para a criança, é sofrido para o pai e para a mãe também. E depende da idade da criança também, para ela ser Porque ouvida, depois ela né? ser ouvida, acho 12 que com anos, 12 anos? 12, é. Antes de 12, ela não é ouvida. Não é ouvida. E o Ministério Público atua muito bem nessa área. O Ministério Público ouvindo o menor, eu quero morar com o papai, eu quero morar com a mãe. Sim. E isso num cenário saudável. Né? Sim. Ele já defere. Então, mudou-se muita coisa, né, Bia? Mas deixar para o jurídico... Porque vem um laudo, né, do psicólogo, o laudo da assistente social. E, geralmente, é com base nesse laudo que o juiz vai decidir. E com a opinião
E é sofrido, você leva a criança lá na frente da assistente social e pergunta para a criança como é que ela vive, como é que trata a criança. É complicado, é uma judiação. Eu tenho muito dó dessa É pesado. disputa. É pesado para todo mundo, Os pais né? não gostam do resultado. Mas o parecer é técnico. A psicóloga não conhece nenhum nem outro. E ela avalia de acordo com os termos técnicos, com o estudo, né, inerente à profissão delas. E tem que suportar. E se em algum momento essa criança não quiser comparecer, porque são dias marcados para essas sessões com a psicóloga, com a assistente social, como é que funciona? E se a criança não quer ir? Não, aí não vai, não pode forçar a criança aí, né? Mas é assim... Ai, gente, eu vejo É triste, casos, assim, né? muito triste para a criança. Muito triste. Aquela disputa e a mãe, às vezes, induzindo a criança a falar mal do pai Isso. e vice-versa. Alienação parental, né? Que é chamada alienação parental. Aí a gente volta naquele assunto que a gente falava. Acabou o casamento, né? Ou a união estável. Mas os dois precisam dar algum jeito de se entender por causa do bem-estar e da saúde física e emocional dessa criança. Verdade. Né? Então, entrar numa disputa de guarda é esquecer de tudo isso, né? Esquecer de tudo isso, fazer a criança sofrer muito. Não só a criança, não, o casal Todo mundo é um processo muito Os avós difícil. sofrem. E demorado também, né? Demorado. Arrastado, esses áudios são arrastados. demora. A nossa justiça nem é tão Às vezes a criança demorada, já né, atingiu a gente? maioridade. Então, gente, a gente ri, mas é de desespero, porque perde às vezes a adolescência inteira nessa briga, nessa disputa, briga, é verdade. né? E perde referência É. de família, de pertencimento, de tudo aquilo que a gente falava, né? Então é complicado. É bom quando o relacionamento acaba assim, de uma forma que os dois não querem mais. Porque o duro é quando um ainda quer. Exato. Esse vai dar trabalho. Porque não vai querer abrir mão, né? É. Não vai querer abrir mão. Usa da criança para espizinhar. Usada. Barganha. Isso, então, mas isso é muito triste, né, Mas gente? existe. Sim, infelizmente. Não aceita. E quando surge a mais bonitona na história, né? Nossa, Aí o negócio pega a fogo. uma mais nova, né? A novinha. Aí é complicado. Que vai ficar com tudo que É. E plantou a criança vida vai inteira. almoçar com ela. A criança vai ficar Haja séria com inteligência ela. emocional para né, Machuca conseguir, demais, né, para claro lidar que com sim. tudo isso. Machuca e com razão, né? Com certeza. Tem mais participação, amor? Vamos lá. Perguntinha. Em caso de traição e eventualmente um divórcio, isso influencia na partilha de bens? Exemplo, caso tenha uma empresa conjunta. Não, de forma alguma. Traição não é mais crime. A traição nem é mais Adultério cogitada dentro do judiciário. Não. Patrimônio é o patrimônio, ela vai continuar. Quem traiu vai continuar com a ameação dele, fazendo a partilha do mesmo jeito. A traição não Uma traição ou sem traição. Não se mistura. Não existe adultério, mas o adultério não é mais crime. Agora, essa questão da empresa, assim, lógico, teve a traição, teve o adultério. Às vezes fica insustentável a situação das pessoas conviverem, né? Porque tem uma empresa em conjunto. Aí pode sim fazer aquilo que você falou, colocar uma terceira no lugar? Ou comprar a parte. Ou comprar a parte, ou vender a parte, enfim. Mas assim, antes do divórcio, com a traição, eu entendo que ainda uma terapia... De casal. Porque, assim, existe uma linha bem tênue. Não pular fases, né? Acho que você fala sempre, né? Assim, a traição, existe aquela traição que pega gosto, né? Acaba indo morar com a outra pessoa. E aquela pulada de cerca, vamos falar assim, né? Que não teve grande importância, né? Vamos dizer assim, o homem ainda ama a Não teve esposa. envolvimento afetivo com essa pulada de Eu já cerca, tive digamos um assim. caso que o empresário até engravidou numa pulada de cerca. Certo. Entendeu? E ele amava demais aquela esposa. Só que a própria secretária ficava se insinuando. Ela ficava insistindo. E daí ele acabou caindo. E eu conversei com essa esposa. Era uma pessoa até, assim, de uma certa idade. Não era uma jovem. E eu expliquei bem isso para ela. Eu falei, olha, o seu marido te ama muito. Vocês conquistaram uma família linda. Essa, vamos falar, derrapada que ele deu, tem como consertar. Isso se chama alimentos, pagar alimentos.
Se você permitir a visita, visita, né? Mas a vida de vocês tem que continuar. E eles continuaram casados. Olha lá. Dispensou a importância colega, de né? um advogado como vocês, com o conhecimento para poder instruir também, né? Senão Porque a pessoa fica perdida. Perde o patrimônio e perde o matrimônio também, sem necessidade. Porque nós temos que analisar o que foi aquela traição. Às vezes a pessoa brigou lá dentro de casa por um motivo ou por outro e vai para um barzinho e acaba conhecendo alguém naquela noite e Às vezes sai, Bebeu. Mas aquilo não significa que ele não a ama mais por conta de uma briguinha. Exato. Entendeu? Agora, Sim. o que não pode é toda vez ir pro barzinho quando discute, né? Aí nós já estamos... Aí não pode ter uma fixa fora. É isso que a gente... A fixa Aí- fora do casamento não pode. Tá, entendeu? gente? Aí não pode. A mão tá risada. Ué, mas é a realidade, gente. Não é? Não tem que cobrir o sol com a peneira. Não tem como. Aqui a gente tem que falar o que acontece. É por isso que é bom viver uma realidade transparente. Sim. Você gosta daquela mulher, você gosta daquele homem. E hoje em dia você também gosta de alguém com o mesmo sexo, porque é permitido Sim. também. Então, assim, viver uma realidade de uma forma o mais transparente possível. Se não está bem com aquela cidadã, com aquele cidadão, pede para sair. Tipo um trabalho. Não gostou do meu serviço? Pede pra sair. Pede para sair, entendeu? Fica enrolando, não, porque a fila anda, viu, O gente? que não pode é ficar namorando uma outra, porque daí a traição é algo que aborrece a pessoa, né? Exato. Então, assim, dá baixa Da baixa foi o melhor. e vai pro próximo. Você aguenta, Mas, doutora Beatriz? pelo menos, As coisas que ela faz. não fica empatando, entendeu? Sim. Porque a pessoa que está com você, que te ama, ela se preocupa com você. Ela quer saber o que você vai comer no jantar. Ela Quer saber vai como é que foi passear. seu dia, se você tá bem. E de repente você tá sacaneando, entendeu? Então, isso não é legal. Se não tá bom pra você, chega e fala. É papo Melhor do que reto. sacanear. Exato. Entendeu? Sim. Eu não tenho coragem. Vai fazer uma terapia para criar essa coragem. Procura ajuda. Não precisa nem ser onde vai. Aí tem que ser a terapia mesmo. Exatamente. Né? E quanto mais, assim, durante a sua vida, você vive uma vida plena, não tem... Você não perdeu tempo na sua vida. Você E não, viveu plenamente. e não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque às vezes as pessoas Nossa, demoram não pode. muito pra dar esse primeiro passo de pedir ajuda, independente do que for na situação que você tá vivendo. Se é uma situação, né, um relacionamento tóxico, se você Sim. já apanhou, já teve violência doméstica, ou se você quer se separar e não sabe como é que vai fazer com a guarda do filho. Enfim, procure ajuda especializada. Porque a gente fica com essas dúvidas e quando a gente conversa com duas maravilhosas como a doutora Simone e a doutora Beatriz, abre aquela, sabe, acende aquela luz no fim do túnel e você pode colocar a sua cabeça no lugar e tratar, não é? De redirecionar a sua vida e a vida de quem tá à sua volta. Porque quando tem filho, a gente sabe que a situação fica mais delicada, né? Muitas vezes também, você tem a gente encontra casos assim, que o marido ele é excepcional. E você percebe que a mulher não trabalha fora e passa a ter muitos ciúmes do marido. Tá. E vice-versa também. Então, assim, é caso de psicólogo. É caso de terapia. É caso de terapia. Por quê? Aquele marido adora aquela mulher. O que é insuportável é essa desconfiança ciúme, né? dela, aqueles ciúmes. Ele quer desenvolver profissionalmente e não pode, porque a mulher não pode toda se hora no relacionar. celular. Quando eu falo mulher, pode ser o contrário Sim, também. sim. É um exemplo. Então, assim, é muito bom quando a pessoa tem segurança de si mesma. Não precisa ficar vasculhando O celular. dispositivo do outro. Exato. Né? Porque, assim, a gente consegue viver muito melhor desse jeito. Não estou dizendo que a pessoa não possa ter acesso ao celular do outro. Né? Às vezes o seu está sem bateria, empresta aqui que eu vou fazer uma ligação. Então, assim, esse carinho, esse respeito, enquanto existir, excelente. Depois que acabou, dá baixa e vai, entendeu? Vai ser feliz. O que você não pode é viver infeliz e empatar a vida do outro. Gente, vou convidá-las para voltar mais vezes, porque, ó, o papo rende aqui, tá? Conversamos hoje com a doutora Beatriz Carneiro Ferreira, advogada, especialista em direito de família, mestre em biodireito. Muito obrigada. É sempre um Obrigada a prazer você. conversar com você, viu, doutora Bia? Realmente, Doutora querida. Beatriz tem muito conhecimento. Você continua linda. Ai, olha quem fala. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Prazer em conversar pela primeira vez. Espero que de muitas outras com a doutora Simone Fumagalli, advogada especialista em direito de família. Obrigada, doutora. Isso, obrigada a você. Eu que agradeço pelo convite.
Beijos, uma excelente semana pra vocês. E você continue com a programação aqui da Is Rádio Podcast. O nosso Além da Saúde podcast só dá o pontapé inicial aí da semana. Tem muita coisa pela frente. Continuem também investindo na qualidade do seu tempo, que é o nosso bem e o nosso presente mais precioso. E é a gente que decide o que vamos fazer com ele, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Fiquem com Deus. Juízo, mas não muito. A gente se vê na próxima segunda. Tchau, gente. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.